Olá! Hoje eu quero falar com você sobre o plano da salvação e eu estou aqui com essa ferramenta chamada Evangecube, ou um cubo evangelístico, né? Então, através desse cubo evangelístico, em que eu vou mostrar as partes para vocês, eu vou apresentar o evangelho para você que está me ouvindo nesse momento. Talvez alguém te mandou esse vídeo, uma pessoa que te ama muito e quer que você entenda por que aceitar Jesus, por que alguém tem que entregar a vida a Jesus. E daí, se eu sou de Jesus ou não, o que isso envolve? Hoje, com o Cubo Evangelístico, eu quero te explicar em todos os detalhes, com textos bíblicos que eu vou falar de cor aqui para você, para que a gente se atente ao verdadeiro evangelho. Não é só aceitar Jesus. Muitas igrejas hoje falam sobre aceitar a Jesus, sobre tomar a decisão de se entregar a Cristo, mas a verdade é, o que é essa ideia de aceitar Jesus? Jesus, beleza, eu te aceito. O que é isso na prática? Vamos pensar hoje aqui. Então eu quero que você veja essa primeira imagem. Ó, você está vendo essa imagem aí? A gente vai observar nessa imagem que nessa parte é você e eu, e aqui é Deus e sua glória. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento da terra anuncia as obras de suas mãos. É o que diz em Salmos 19:1. E nós pecamos contra Deus. Então essa glória de Deus, existe entre a glória de Deus e nós uma barreira. Essa barreira nós herdamos de Adão e Eva. Lá no princípio foi feito essa barreira aqui. Então pense, quando Deus criou Adão, Deus cria Adão para ser eterno. Mas Adão, ele come do fruto junto com Eva. E Deus havia dito, olha, do fruto de todas as árvores você pode comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não comerá, porque no dia que você morrer, certamente morrerá. Então, nós herdamos o pecado e herdamos a consequência do pecado, que é a morte, em Adão. E esse pecado causa, então, essa expulsão de Adão do Jardim do Éden. Da mesma forma conosco. O pecado causa essa expulsão nossa da glória de Deus, da presença de Deus. Nós não podemos conviver com um Deus que é santo, 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 porque nós somos pecadores. Simples assim. Nós estamos numa realidade de pecado. E o nosso pecado causa separação entre nós e Deus. É o que diz em Romanos 3:23. Romanos 3:10 vai dizer, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Então, nós somos de uma humanidade, da realidade de uma nação, de um país, de um mundo caído, que necessita de perdão de Deus. Então você precisa entender hoje, você que me ouve, que você é um pecador, que você já mentiu, que você já enganou, que você já xingou alguém, que você já ficou com raiva e pecou por fazer mal ou pensar mal de alguém, que você já teve práticas pecaminosas, seja na área sexual, seja nas atitudes, sejam em palavras, você já teve pecados cometidos ao longo de sua vida. E esses pecados causam separação entre você e Deus. Ainda falando da consequência dos seus pecados, em primeiro lugar, esse pecado causa separação. Em segundo lugar, esse pecado vai causar a sua e a minha morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós vamos morrer porque pecamos. E aí disse que lá em Adão nós somos criados para sermos eternos, mas morreremos por causa do nosso pecado. Jesus ele restabelece isso quando nos traz a esperança de ressuscitar e viver eternamente com Deus. Mas nós viveremos a realidade da morte por conta do pecado. O pagamento do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então vamos lá: separação de Deus, morte, e a terceira é a condenação. O nosso pecado nos condena diante de Deus. Pastor, por que nos condena? Porque no céu de Deus não entra pecado. No céu onde um Deus santo, santo, santo habita, não pode entrar naquele lugar práticas iníquas.
Práticas erradas, prática de mentira. Você já mentiu, eu já menti. No céu não pode entrar um mentiroso. E agora? Se fizéssemos uma escala, colocando a pessoa mais santa que conhecemos, e aí você pode pensar em qualquer pessoa, e a pior pessoa que nós pensamos, e perguntarmos aonde você se enquadra, talvez você se colocaria no meio ou perto da melhor pessoa que você conhece. Mas nós não somos perfeitos. E para entrar nesse lugar puro, nós teríamos que ser nessa qualidade perfeita como Deus é. E nós não estamos assim hoje. É por isso que, consciente de que você é um pecador, você precisa de Jesus. Porque Jesus, ele veio para trazer solução para essa condição adâmica, para essa condição que está sobre a humanidade. E aí vem então o propósito da morte de Jesus na cruz. Jesus, ele morre na cruz para oferecer perdão para mim e para você pelos nossos pecados. O sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus que é derramado na cruz, ele é para que a gente alcance essa redenção dos nossos pecados. Então a Bíblia vai dizer isso na sequência de Romanos 3:23. A Bíblia vai dizer isso em João 3:16, o próprio Jesus dizendo para Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não morra, mas tenha a salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E por que já estamos condenados se não cremos? Porque Jesus, ele morre pelos nossos pecados para satisfazer a justiça de Deus. Deus, como justo juiz, ele precisa condenar os pecados. Deus não pode olhar para você e dizer assim: olha, eu te amo e eu vou ignorar tudo que você fez. Ele não pode, porque se ele fizer isso, ele está sendo injusto. Então, se Deus é justo, ele precisa condenar os pecados. Como que ele fez isso? Condenando o seu próprio filho naquela cruz por você e por mim. Jesus, ele abre um vivo caminho quando, por Jesus, pelo sangue de Jesus, ele nos propicia a possibilidade de sermos perdoados por Deus. Então, Deus, através do seu Filho, nos propicia essa salvação pela remissão dos pecados. Hebreus 9:22 diz: quase todas as coisas se purificam segundo a lei pelo sangue, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Jesus derrama o seu sangue para que eu e você, de uma vez, tivéssemos o nosso pecado perdoado. Não há mais necessidade de oferecer bodes, cordeiros, ofertas a Deus para expiar pecado, porque o sangue de Jesus é a oferta para a nossa salvação. Ainda falando sobre essa graça derramada por Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele morre na cruz, mas ele não permanece morto. Jesus, ele é sepultado. Jesus, ele é sepultado numa tumba e ao terceiro dia ele ressuscita. Então Jesus morre por nós, ele enfrenta a realidade da morte como todos nós, porque nós morreremos, mas ele vence a morte e ele nos traz a esperança de vencer a morte também. É por isso que o funeral do crente é celebrado, tem louvores, porque nós ressuscitaremos um dia, assim como Jesus. E Jesus, então, ele abre esse caminho entre nós e Deus, esse caminho que é através da sua cruz, do seu sangue. Todo aquele que nele crer será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. E trazendo Romanos 10:9, eu quero dizer para você que me ouve, que talvez ainda nunca entregou a vida a Jesus, mas que hoje entende que o seu pecado te condena à morte, que o seu pecado te condena ao inferno e que só Jesus pode te salvar. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você possa tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, conforme diz Romanos 10:9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então eu creio no meu coração que Jesus fez por mim. Eu creio que o sangue dele pode perdoar os meus pecados e eu posso fazer parte da família de Deus. Então eu quero receber Jesus na minha vida.
Quando eu faço essa oração entregando a minha vida a Jesus, aceitando Jesus, Deus começa então esse processo de transformação à imagem do seu filho. E ele, nesse momento exato em que eu me entrego, ele me salva, ele me sela com o Espírito Santo, conforme diz Efésios 1, de 8 a 10. Então, Efésios vai nos trazer de que nós somos selados pelo Espírito Santo. João capítulo 1, no seu versículo 14, 13 e 14, vai falar que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Se eu me entreguei a Jesus, se eu criei nele de todo o coração, eu então faço parte da família de Deus. Então eu posso entrar no céu de Deus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. 1 João 1,9. E uma vez que eu sou salvo por Jesus, já não há mais condenação para mim. Romanos 8,1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o inferno, que é a condenação de todo pecador, já não é mais uma realidade, porque nós somos resgatados pelo Filho de Deus. Romanos 5,1 diz, justificados, pois, pela fé, nós somos em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Então, Romanos 5,8 ainda diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora seremos salvos por Ele da ira de Deus através do seu sangue. Jesus, ele propicia esse caminho entre nós e Deus, e voltamos para o início. E nós podemos viver essa vida com Deus se entregarmos a vida a Jesus. Eu não sei se você já fez essa decisão, mas entregue sua vida a Jesus. E quando entregar sua vida a Jesus, entenda, você precisa ler a palavra, e tudo que eu citei está na palavra. A palavra vai fazer com que você desenvolva a sua vida com Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Tendo uma vida de oração, você vai viver na presença de Deus com o coração cheio do Espírito Santo. Você precisa estar junto com os irmãos, você precisa congregar. A igreja é importante nesse processo de edificação do cristão, em que vamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. E você precisa levar o evangelho ao mundo, levar essa mensagem de salvação, que Jesus transforma, que Jesus salva. E nós somos instrumentos de Jesus para fazer isso. Que Deus te abençoe. Essa foi a explanação aqui do Evangecube, e que você possa compartilhar o evangelho com todo aquele que ainda não conhece. Fique com Deus. Nos vemos para mais vídeos aqui no nosso canal sobre ser um cristão. Tchau!